Bom dia, meus irmãos, aleluia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando aí no seu coração, aleluia. Segunda-feira, permitiu Deus estarmos aqui mais uma vez. E eu glorifico o nome do Senhor por esta oportunidade única, né? Porque esta segunda-feira ela não volta mais. Então nós temos a oportunidade hoje e só hoje. Amanhã é outro dia, né? E o que fizermos hoje, fizemos. O que deixamos de fazer hoje, não temos outra oportunidade. Então, que Deus seja louvado nesta manhã, nesta semana, e que nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu peço perdão por sexta-feira. Meu celular, não sei o que eu arrumei com ele aqui, ele não despertou e eu não estava sentindo muito bem e passei direto. Então, perdão aí por sexta, a gente não ter tido o nosso momento de fé. Mas aqui estamos comprometidos. Essa semana nós estamos comprometidos com a nossa mudança de prédio. Já vamos passar as coisas para o andar de cima, então nós estaremos a semana inteira trabalhando muito e com certeza esse celular vai me ajudar e não vai deixar passar de liso. Amém? Aleluia. Gratidão pela sua vida, gratidão a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido e nós estamos em um momento tão precioso do nosso estudo dos Gálatas. Eu queria encorajar você que por algum motivo não assistiu a nossa transmissão ontem do culto, quero aconselhar você a assistir, inclusive lá no YouTube, nós subimos a mensagem separada do culto e eu acho que vale muito a pena você assistir a palavra de ontem, vai te edificar, vai te encorajar. E se você quiser também fazer alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários, estou à disposição. Amém? Vamos lá então, Gálatas capítulo 5. Agora nós vamos entrar em uma parte tão preciosa, porque até agora Paulo vem trabalhando a vida no Espírito, a vida na graça, né? A libertação do legalismo. Paulo vem trabalhando tanta coisa, a justificação pela fé, né? As provas, né? As bases para uma vida na justificação pela fé. Paulo trabalhou tanta coisa aqui, né? A libertação da lei, a libertação da escravidão, né? Das obras da carne, das obras humanas, enfim, Paulo trabalhou tanta coisa, nós já estudamos isso, não vou lembrar tudo aqui, o texto ele é muito profundo, mas agora vamos entrar no capítulo 5, né, já na segunda parte do capítulo, onde vamos trabalhar o andar no Espírito, porque existe um pensamento das pessoas, e às vezes eu até sou perguntado sobre isso, que o andar, o viver na graça é liberdade para o pecado, né? Muitas pessoas dizem, olha, é perigoso o que o senhor está ensinando, porque se ficar ensinando sobre graça, as pessoas vão viver, achar que podem fazer o que quiser, enfim, viver na libertinagem. A grande verdade é que quem compreende a graça, a primeira coisa que ele vai experienciar é o andar
o viver pela fé. E é impossível viver pela fé se não for pelo Espírito. E quando nós andamos no Espírito, o próprio Espírito trabalha em nós aquilo que é a vontade e o desejo do Senhor. Andar no Espírito é a única maneira de vivermos a plena liberdade. Andar no Espírito é a única maneira de vivermos a plena liberdade. Porque quando andamos no Espírito, não andamos na carne. Isto é, quando andamos no Espírito, somos movidos pelo Espírito. Agimos pelo Espírito. Falamos pelo Espírito. Tá certo? Não tentamos agradar a Deus. O Espírito em nós, ele opera tanto o querer quanto o efetuar. Então, todo crente que nasceu de novo, falei disso ontem, todo crente que nasceu de novo, ele recebeu o Espírito de Deus dentro dele. E esse Espírito de Deus habitando em mim, habitando em você, conforme aquilo que Paulo fala, 1 Coríntios 6:17, Paulo vai dizer que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Então, quando nós recebemos a Cristo, quando nós experienciamos o novo nascimento, nós recebemos então uma nova vida, que é a vida de Deus, é o Espírito de Deus em nós, e que une ao nosso espírito. E esse Espírito unido ao nosso Espírito é que vai conduzir a nossa vida. E aí Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, o verso 16, Paulo vai começar dizendo assim: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Observa que quando andamos no Espírito, o resultado disso é não cumprir a vontade da carne. O resultado disso é viver de forma a agradar a Deus, agradar o Senhor. Lá no capítulo 3, nós já estudamos isso no versículo 2, Paulo já tinha perguntado para os discípulos, para os Gálatas, algo relacionado ao Espírito. Ele diz, Gálatas capítulo 3, verso 2, Paulo vai perguntar: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo já estava mostrando que eles tinham recebido o Espírito quando creram. E aí no versículo 3, Paulo vai insistir: tendo começado no Espírito, vocês agora estão se aperfeiçoando na carne? Então, Paulo está dizendo, vocês, tudo começou com uma transformação, com uma mudança, com um novo nascimento pelo Espírito. Não tente resolver a sua vida cristã pela carne. Então, se vocês começaram pelo Espírito, permaneçam no Espírito. E aí agora no capítulo 5, que nós acabamos de ler, Paulo está dando aqui algo como checkmate nesse tema. Ele está dizendo, então se vocês creram, começaram pelo Espírito, se vocês experienciaram viver a vida cristã no Espírito, então andem no Espírito, porque se vocês andarem no Espírito, vocês vão mortificar a carne. Então, basta andar no Espírito. Amém? Basta andar no Espírito. Basta buscar esta condição diária de andar no Espírito, de estar no Espírito. Agora, toda vez que nós tentamos praticar a lei ou andar na lei, nós abandonamos a vida no Espírito para andar na carne. Por quê? Porque se tentarmos novamente guardar a lei, nos esforçando, quer dizer, se isso é esforço meu, já não é o Espírito. Percebe isso que eu estou dizendo?
Se isso é esforço meu, já não é mais o Espírito trabalhando, é eu trabalhando. Então, tanto faz se você se esforça para fazer o bem, ou se você se esforça para fazer o mal. Ambos são obras da carne. Ai, Jesus. Isso que Paulo está tratando aqui. Ambos são obra da carne. Se você tenta fazer o bem para agradar a Deus, isso é obra da carne, é você tentando. Se você faz ou pratica o mal, de novo é obra da carne. Observa, não é isso que Deus quer. Deus quer que você desfrute desta realidade da vida no Espírito. E a realidade da vida no Espírito não é você se esforçando, não é eu se esforçando, é o Espírito Santo trabalhando em mim. É o Espírito Santo atuando em mim. Não existe fórmula na vida cristã. Não existe fórmula. Eu vou me santificar. Não. Quem te santifica é o Espírito. Quem me santifica é o Espírito. Quanto mais eu estou conectado com Ele, quanto mais eu estou submisso a Ele, Ele opera em mim a santificação. Está comigo? Não há necessidade de procurar métodos e nem seguir regras. Ora 3 vezes ao dia que você vai ser mais santo. Ah, é? Você vai ser mais santo porque você ora 3 vezes ao dia? Olha o esforço humano. Né? Lê a Bíblia todo dia, 1 hora, que você vai ser mais santo. De novo, você tem que ler a Bíblia para você ser mais santo? Não, não é assim. Ah, mas quer dizer que se eu leio a Bíblia eu sou mais pecador? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, se o Espírito Santo está em você, se a sua vida é uma vida no Espírito, o Espírito Santo vai conduzir você à leitura da Bíblia. Sem lei, sem pressão, sem opressão e sem esforço próprio. É o Espírito trabalhando você. Sabe qual que é o método para você vencer a carne? Ande no Espírito. Esse é o método. Paulo está dizendo, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você quer experimentar novidade de vida, se você quer experimentar viver pela graça, não decair da graça, não abandonar a Cristo, pratique e busque isso. A palavra não é nem pratique, busque isso a cada dia. Busque abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu esforço próprio, abrir mão da sua justiça própria. Não, mas eu li a Bíblia hoje. Mas eu orei hoje. Não, você orou, você leu a Bíblia, você se esforçou para isso, então isso é obra de carne, não é obra do Espírito. Então, o Espírito Santo é que vai nos conduzir nessa vida no Espírito. Então, Paulo, quando ele trabalha isso aqui, ele então agora vai relacionar algumas coisas assim tão importantes que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas antes disso, é importante a gente pensar ainda que existe um conflito entre nós, dentro de nós. Porque em todo tempo, a carne milita contra o Espírito, a carne luta contra o Espírito. Ele vai dizer aqui no versículo 17, porque a carne cobiça, ou luta, ou milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Você é de Deus, você nasceu de novo, aleluia. Quem nasceu de novo aí, né? Você é de Deus, você nasceu de novo. Mas vai haver uma luta o tempo todo dentro de você. Que luta?
sua carne tentando. E aí uma surpresa para você, a sua carne tentando não só fazer as coisas erradas, mas também a sua carne tentando agradar a Deus de alguma forma. Você, ser humano, que tem a mentalidade que agora é cristão, você também lutando, tentando agradar a Deus. E eu expliquei para você que tanto fazer o mal, quanto tentar, por esforço próprio, agradar a Deus, isso é obra da carne. Então, não necessariamente você vai estar buscando fazer o mal, mas você vai estar buscando agradar a Deus, que aos olhos de Deus isso também é mal. Ele não quer isso. Ele quer que você desfrute da vida no Espírito. E na vida no Espírito, porque é o seguinte, o que é lei? Né? A lei faz para você ter a recompensa, para você ser recompensado. O que é graça? Né? Você é recompensado sem fazer. Então, você é abençoado sem fazer. Graça é aquilo que Paulo vai falar, que ele justifica o ímpio. É aquele que não merece. É aquele que não faz por merecer. Então, quando você vive no Espírito, não é você que faz. Não há um esforço humano, não há um desejo humano de fazer. É o Espírito trabalhando em mim, é o Espírito trabalhando em você. Por isso que há uma luta dentro de nós, porque ao mesmo tempo você fala assim, não, mas eu preciso agradar a Deus, o Espírito Santo, não, calma aí. Esta obra é minha, eu que quero fazer isso em você. Não é seu esforço, é eu que quero fazer isso. Eu opero tanto o querer quanto o efetuar. Eu que faço. A vida no Espírito é deixar que o Espírito trabalhe, que o Espírito faça. E aí você vai, com certeza, agradar a Deus, não pelo esforço próprio, mas por viver no Espírito. Aquilo que Jesus falou, quando Ele vier, Ele vai falar de mim para você. Quando Ele vier, Ele vai trabalhar você a obediência. Quando Ele vier, Ele vai convencê-lo do pecado, inclusive, e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo movendo em nós. Então, há uma guerra o tempo todo. Né? A guerra da lei, da carne, com a guerra, com a vida no Espírito. Há uma guerra. E muitos cristãos estão cansados, frustrados, inclusive por não entender isso. Porque o tempo todo, às vezes, na tentativa de agradar a Deus, eles abandonam a vida no Espírito. E a vida no Espírito é uma vida de descanso. Não é eu fazendo, não é eu me esforçando, é eu me deixando ser, entendeu? É deixar que o Espírito Santo seja, que Ele faça por mim, em mim. Não é esforço. Nossa, eu tenho lutado tanto para orar, Deus não quer isso. Quando você experimentar a plenitude de viver no Espírito, você vai orar sem esforço. Você vai viver a vida na palavra sem esforço. É o Espírito Santo trabalhando você e te conduzindo à vida com Deus, à proximidade no Espírito, à realidade da vida cristã, libertos da lei e cativos pela graça. Então, Paulo vai trazer para nós algo precioso que é as obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo vai dizer, essa luta travada entre o Espírito e a lei e as obras da carne, elas têm frutos. Né? A vida no Espírito tem fruto e a vida
na carne, na lei, também tem fruto. E é interessante a gente dizer que as obras da carne está no plural. Então, a carne produz muito. Por isso o cansaço. Por isso todo o esforço. Né? O cansaço. Quantos cristãos cansados, fadigados, tanto tentar agradar a Deus. Né? As obras da carne está no plural, as obras. Mas quando Paulo vai falar do fruto do Espírito, ele fala no singular, é o fruto, porque só ele pode fazer. Aleluia! Só ele pode fazer, o homem não pode fazer, só ele pode fazer. Só o Espírito produz esse fruto em nós. Enquanto as obras da carne são muitas, tanto aquelas que ele vai relacionar aqui, que são características de obras más, quanto, partindo da ideia que eu estou trazendo para você, tudo aquilo que a gente tenta fazer com esforço próprio para agradar a Deus, que também é obra da carne. Mas ele vai dizer aqui, versículo 18: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, eu não ando mais debaixo de faça isso, não faça aquilo, né? Não toque, falei isso ontem no culto, não manuseie, não. Quando eu sou guiado pelo Espírito, eu não preciso dessas regras. O Espírito me conduz naquilo que devo ou não devo. É Ele que me conduz e é Ele que opera em mim isso. É muito bom isso, é libertador. Andar no Espírito é libertador, porque nada é por você, nada é você, tudo é Ele. Aleluia! Então, nada é o Natanael, tudo é Ele. Nada sou eu que fiz, nada sou eu que faço, tudo é Ele. Isso é, no mínimo, libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda vez que você se vê tentando fazer alguma coisa, isso é carne. Preste atenção nisso. Toda vez que você se vê tentando, sendo cobrado, o Espírito Santo não tem esse papel de cobrar. O Espírito Santo, ele te conduz, ele faz você viver isso sem cobrança. Entendeu? Você vai ler a Bíblia sem cobrança, você vai orar sem cobrança, você vai abandonar as obras da carne sem cobrança. É o Espírito Santo em você fazendo essas coisas. Mas tá. Aí aqui Paulo vai dizer, porque as obras da carne são, ele vai dizer, porque as obras da, versículo 19, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Só para a gente ser objetivo, Paulo vai tratar aqui das obras da carne dentro de grupos. Né? Ele vai fazer uma lista aqui que abrange 4 grupos. Né? Os grupos da sexualidade, os grupos melhor, 3 grupos. O grupo da religiosidade e também o grupo da alimentação. Então, primeiramente ele fala dos frutos que envolvem o sexo, a sexualidade, ou melhor, o sexo. Né? Ele vai dizer aqui, prostituição, impureza e lascívia. Né? Então, acho que está muito claro, não precisa ficar explicando muito. Prostituição é porneia, né? Que é traduzido por fornicação. Então se refere a todas as relações sexuais ilícitas. Né? Então, inclusive também relações sexuais entre pessoas não casadas. Então, ele está dizendo aqui, prostituição, impureza, né? Pode ser traduzida por comportamento anormal, né? E lascívia, indecência ou comportamento indecoroso, óleos,
indecentes, né, que desejam aquilo que é alheio, enfim. Então, está aqui, no primeiro grupo, relacionado ao sexo. O terceiro grupo, relacionado, né, ele vai dizer que aos relacionamentos, né? Então, ele vai trabalhar aqui as inimizades, as porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, né? Está aqui. E ele vai trabalhar aqui o terceiro grupo também. Ele vai falar sobre... O segundo grupo é o grupo da religião, né, gente? Que inclui a idolatria. Eu esqueci isso aqui, pulei isso aqui. A idolatria, a feitiçaria. O que é idolatria? É a adoração a outros deuses, não só deuses da religião, mas tudo aquilo que a gente adota como Deus na nossa vida, né? E feitiçaria é o contato ou relacionamento com demônios. Depois ele fala dos relacionamentos, né? E ele vai terminar a sua lista deixando em aberto, né? As obras da carne ficam em aberto. Isso aqui é muito interessante, porque são contínuas e produzem o tempo todo. A nossa carne, só o espírito para subjugá-la, né? Ele vai dizer acerca, ele vai dizer aqui, ó, ele vai terminar: invejas, homicídios, bebedias, glutonarias, 21. E coisas semelhantes a estas, tá vendo? Ele não termina a lista. É impossível terminar a lista das obras da carne. Por que é impossível terminar a lista? Porque a carne produz, e produz muito, né? O tempo todo. E tem um quarto grupo, sim, gente, que é o grupo da alimentação, né? Quando ele trabalha a bebedices e glutonaria, né? É até interessante a gente falar disso aqui, né? Glutonaria é aquela pessoa descontrolada na hora de comer, come com os olhos, não com a necessidade do corpo, né? Não para a alimentação, mas para a satisfação da carne. Então está aqui. Eu queria que você observasse isso, quando ele termina dizendo que coisas semelhantes a estas. Então, a lista das obras da carne, Paulo não consegue descrevê-la toda aqui, e termina em aberto. Outra observação que é importante a gente fazer quando ele fala das obras da carne, que as pessoas legalistas usam isso aqui para falar que aqueles que praticam as obras da carne, esses vão ser condenados. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, isso aqui está falando daqueles que não vão herdar, não vão reinar com Jesus Cristo. Não herdarão o reino de Deus. Isso aqui não está falando do céu, né? Uma pessoa que converteu a Cristo, que confessou a Jesus Cristo, mas ela ainda pratica as obras da carne, ela não necessariamente está condenada, mas ela não vai reinar com Jesus Cristo. Ela não vai herdar o reino de Deus. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a herança do reino, ela se refere ao galardão que os crentes vencedores vão receber. Acredita-se que no milênio. Então, os crentes vencedores vão receber o galardão antes, né, da grande tribulação. Serão arrebatados antes da grande tribulação. Acredita-se assim. Então, aqui ele está dizendo, esses que praticam as obras da carne, não é que eles vão perder a salvação, né, porque foram convertidos a Cristo, mas não herdarão com Jesus Cristo, né, não herdarão o reino dos céus, ok? É isso que Paulo está tratando. Mas quando Paulo vai tratar do fruto do Espírito, para a gente terminar aqui hoje, ele vai falar no singular, o fruto. Por quê? Eu acho isso aqui muito interessante, que são os detalhes da Bíblia que a gente às vezes não presta muita atenção. Verso 19 diz, porque as obras da carne, as obras, né? No verso 20, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito. Por que o fruto do Espírito? Porque o homem não consegue produzir. Isso não é característica do homem.
Isso não é característica da nossa natureza, da nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa. Isso não é característica nossa. É o fruto do Espírito. Porque tem gente que quando ele se manifesta em amor, ele acha que é ele. Não é. Se você consegue amar o inimigo, não é você, é o Espírito de Deus. Isso é fruto do Espírito. Né? Como é que você entende o fruto do Espírito? Eu gosto de exemplificar o fruto do Espírito como você pegar uma laranja ou uma mexerica. Né? E você tem ali o fruto, mas quando você abre o fruto, você tem lá vários gomos, né? Vários módulos. Então, é exatamente isso. O fruto do Espírito. E quando Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que aqui também Paulo não trouxe tudo aquilo que é como fruto do Espírito, porque se a gente olhar lá em Efésios 4:2, né, Paulo vai falar também lá da humildade como fruto do Espírito. Lá em Filipenses 2:1, Paulo vai falar da misericórdia como fruto do Espírito. Lá em 2 Pedro 1:6, Paulo vai falar da piedade como fruto do Espírito. Lá em Romanos 14:17, Paulo vai falar que a justiça também é fruto do Espírito. Mateus 5:8 vai dizer que pureza é fruto do Espírito. Então, são o fruto do Espírito e são esses gomos de dentro da mexerica, entendeu? Então, nós temos o fruto e aqui por fora os gomos. Né? Ou melhor, o fruto e por dentro os gomos. Então, o que a gente precisa entender com relação ao fruto do Espírito é que o fruto é do Espírito, não é meu. Não é mérito meu. Então, quando você é amoroso, inclusive com o inimigo, não é mérito seu, é fruto do Espírito. Entendeu essas coisas? Porque é muito importante. Então, Paulo também vai trazer aqui os frutos do Espírito aqui em grupos, né? Primeiro ele vai trazer amor, alegria, tá vendo aqui? Paz. Ele traz isso aqui de forma interessante. Em segundo, ele vai trazer o segundo grupo, a benignidade, a bondade. E o terceiro grupo, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, gente, a gente termina por aqui hoje, deixando isso aí para o seu coração e para a sua vida, né? Quando Paulo vai terminar aqui no verso 23. E contra essas coisas não há lei. Aleluia. Eu preciso ler isso aqui com você também, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, alguém vai pegar isso aqui. Então, os que são de Cristo crucificaram a carne. Você tem que crucificar a carne, não, meu irmão. Os que são de Cristo crucificaram. Quando que os cristãos crucificaram a carne com suas paixões? Na cruz. Se você é de Cristo, na cruz, nós passamos pela crucificação. Nós estávamos lá. E lá nós deixamos tudo isso para trás. Mas isso está vivo dentro de mim. Isso está vivo dentro de você. Se você está tentando andar pelo esforço próprio. Mas se você andar pelo Espírito, o fruto do Espírito vai ser tudo isso que está relacionado aqui no verso 22, aleluia, de Gálatas capítulo 5. E, sem esforço, é o Espírito produzindo o fruto em mim e em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória! Amém? Então, nós vamos para, na próxima live, nós vamos trabalhar então os versos 24 e 25, que é rico aqui em detalhes, 24, 25 e 26, para a gente terminar aqui o capítulo 5 de Gálatas. E aí entramos no capítulo 6 e vamos caminhando para a finalização do nosso estudo, que com certeza foi uma grande bênção. Eu espero que essa palavra tenha produzido algo poderoso aí no seu coração e libertador acima de tudo. Eu acho que isso que é o mais importante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que nós temos que olhar para a palavra
e permitir que o Espírito Santo trabalhe as nossas vidas. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua semana, e que Ele te guarde e te proteja desta doença maldita que está sobre o mundo, que Ele proteja a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Até breve.